E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um videozinho do nosso canal Absorvendo Química e hoje a gente vai ver o que é o temido conceito de mol. Então roda a vinheta, vamos começar a nossa aula. O mol é uma unidade de medida. Só que essa unidade de medida é um pouco diferente das unidades tradicionais de medida que a gente tem. Por exemplo, grama, a gente mede massa, metros, a gente mede distância, metros por segundo, a gente mede velocidade, segundo, a gente mede tempo. O conceito de mol é uma unidade de medida de quantidade de matéria. Tá bem? E aí a gente vai ter que lembrar o que é a matéria. A gente tá tendo a série dos modelos atômicos agora, e nessa série a gente está estudando que a matéria é composta de átomos, que são todas aquelas minúsculas partes da matéria. Então, essa matéria aqui é composta de pequenas coisas, eu vou chamar assim. E aí, o Avogadro, que é o grande cara do mol, ele deu que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades ou coisas. Então essa vai ser a principal equivalência do número de mol. Assim como 1 quilômetro são 1000 metros, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Então isso é uma equivalência. Mas o que vão ser essas coisas da química? Vão ser átomos, certo? Vão ser moléculas, ok? Então, átomos, moléculas, e podem ser íons, podem ser partículas, pode ser um monte de coisa. Tudo que falar de mol vai ter um conjunto de 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Se vocês tiverem 6,02 vezes 10 na 23 Profigui, vocês terão 1 mol de Profigui. Então o mol na verdade é uma quantidade de matéria, que por sua vez tem as suas equivalências nas unidades de medida. Então vamos lá para as unidades de medida. Queridos, a segunda equivalência do mol vai ser a massa molar. Ou seja, vocês vão lembrar que na tabela periódica de vocês vão ter as massas atômicas dos elementos. A partir do momento que eu pegar uma quantidade igual ao mol desses elementos, ou seja, se eu tiver, sei lá, o carbono, eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu vou ter uma equivalência da massa molar em gramas. Então, aquela unidade de massa atômica que é 12 do carbono, quando eu estou falando do mol, ela passa a ser 12 gramas. Então lembra que para ter a equivalência em massa molar eu preciso ter essa quantidade de átomos, de moléculas, de íons, de partículas. Então lembra que o mol é igual a massa molar em gramas. Isso é muito importante. A última equivalência do mol é quando a gente está falando de gases nas condições normais de temperatura e pressão. 1 mol, quando eu estou falando de coisas gasosas, sempre vai ocupar o mesmo volume, que são 22,4 litros de gás na CNTP. O que são CNTP, senhor? CNTP quer dizer que é 1 atm de pressão e 0 graus Celsius de temperatura. Então é 1 atm de pressão, 0 graus Celsius de temperatura são as condições normais de temperatura e pressão. Tranquilo? Então, só para revisar para vocês, ó. 1 mol tem a equivalência de 6,02 vezes 10 a 23 coisas, que podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons. 1 mol tem a equivalência da massa molar em grama e 1 mol tem a equivalência de 22,4 litros de gás nas condições normais de temperatura e pressão, ok? Dado o conceito de mol, agora nós vamos para as relações do mol. Quais são essas relações do mol? Que o mol é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons, que são aquelas nossas coisas. Que essas nossas coisas são equivalentes à massa molar, que é a massa da tabela periódica. E lembrando aqui, isso sempre vai ser em gramas. E também essa massa molar vai ser equivalente a 22,4 litros de gás nas condições normais de temperatura e pressão, que lembrem que é 0 graus Celsius e 1 atm. Imagine que o problema está nos dando a massa
de um elemento e ele quer o número de átomos presentes nessa determinada massa. Tu pode fazer uma relação entre essas duas coisas. Então os cálculos químicos, eles vão demandar com que a gente interprete os problemas e tire o que o problema te deu e o que o problema te dá. E aí tu vai fazer uma regra de 3 entre essas relações. Então, se o problema te deu a massa e ele quer o número de átomos, então tu vai fazer uma relação entre a massa molar e entre o número de átomos. Beleza? Vou voltar com um exemplo daqui a pouquinho. Preparei um exemplo bem simples. Qual o número de átomos em 36 gramas de carbono? Se está falando de gramas, quer dizer que tem a ver com a massa da tabela. Se tu pegar a massa da tabela lá na tabela periódica, tu vai ver que 12 gramas vai ser a massa do carbono. E essas 12 gramas, elas vão corresponder a 1 mol, porque a massa da tabela sempre vai corresponder a 1 mol. E lembra quantos átomos tem em 1 mol? Não é 6 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, né? Mas eu posso usar para facilitar aqui 6 vezes 10 a 23. Ok? Agora, o que ele deu? Ele deu 36 gramas, ele pede o número de átomos. Tu precisa usar o número de mols? Tu não precisa. Então tu pode fazer uma relação direta entre 12 gramas e 6 vezes 10 a 23 átomos, porque isso daqui é uma coisa equivalente. Agora, o que tu vai fazer? 36 gramas vai corresponder a quanto? Então, se tu for notar aqui, ó, 12 para 36 é 3 vezes. 6 para x também vai ser 3 vezes. Então, o meu x vai acabar dando 6 vezes 3, que vai dar 18 vezes 10 a 23 átomos. O que isso quer dizer, senhor? Quer dizer que em 36 gramas de carbono eu terei 18 vezes 10 a 23 átomos no meu sistema. E isso vai corresponder a 3 mols do meu sistema. Beleza, queridos? Entendido? Vamos para o exemplo 2. Nosso exemplo 2 é o seguinte, ó. Qual é o volume ocupado por 24 vezes 10 a 23 moléculas de NH3? Lembra, no carbono eu falei de átomos porque era uma substância simples, só tinha um carbono lá. Agora aqui, ó, que eu tenho o NH3, que é a nossa amônia, eu tenho 2 tipos de elementos. Então quando esses 2 elementos se ligam, eles vão formar uma molécula, tá? Então por isso que eu vou tratar de moléculas aqui. Ele está perguntando o volume e ele deu as moléculas. Então vamos fazer a relação do mol com o volume. A gente tem que 1 mol vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, concordam comigo? Que esse mesmo mol vai ocupar 22,4 litros. Agora, ele quer alguma coisa desse mol? Não precisa, então tu pode eliminar ele. Então tu só vai ter a relação de 6 vezes 10 a 23 moléculas e 22,4 litros. Agora, o que o problema te deu? 24 vezes 10 a 23 moléculas e eu tenho o meu x aqui. Agora tu pode ou multiplicar cruzado ou ver as proporções. Olha só as proporções aqui, ó. 4 vezes 6 para 24, né? Porque 6 vezes 4 dá 24. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser 4 vezes. Ok? Então, o meu x aqui vai ser 22,4 vezes 4. Então, o meu x vai dar 89,6 litros. O que eu fiz? Eu vi a proporção aqui, que de 6 para 24 eu tenho vezes 4. Obrigatoriamente no meu x eu vou ter 22,4 vezes 4 para manter essa proporção. Obviamente, se tu quer colocar o x para cá, multiplicar cruzado, pode fazer, tu vai ter a mesma relação, tá? Eu optei fazer por proporções, que é o que a maioria dos vestibulares e provas objetivas cobram. Então, ó, aqui o meu x acabou ficando com 89,6 litros. O que isso quer dizer? Que 24 vezes 10 na 23 moléculas ocupam um volume de 89,6. E que é uma coisa lógica. Imagina, onde é que eu tenho mais volume?
em 6 vezes 10 a 23 ou em 24 vezes 10 a 23? Vocês concordam comigo que eu tenho muito mais moléculas em 24 vezes 10 a 23, portanto vai ocupar um volume muito maior. E assim a gente vai montando essas relações de mol. Não tem uma fórmula pronta, cada problema é um problema. Então vocês vão ter que aprender a solucionar os problemas fazendo listas de exercícios, fazendo problemas diferentes. Então os problemas básicos de estequiometria vão envolver balanceamento e relações de mol. Nas próximas aulas a gente vai começar a ver os casos especiais da estequiometria, como a pureza de reagentes e o rendimento das reações, além de aplicar algumas situações no nosso cotidiano. Beleza, queridos? Espero que fiquem todos bem, que tenham entendido essa matéria bem chatinha que envolve matemática e química. Um beijo do Gui e até mais!